Vamos lá, então. Seguinte, o que que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai dar continuidade com esse estudo dos amplificadores, tá? Até agora, o que a gente tem feito, basicamente, é construir um modelo genérico de amplificadores, tá? Independente do amplificador que chegar nas tuas mãos, tu é capaz de achar aquele modelinho genérico de 3 elementos, que é o ZI, o ZO e o ganho de tensão, tá? Que esses 3 elementos aí, basicamente, eles descrevem o comportamento que tu tem interesse nesses amplificadores, que é a impedância de entrada, o ganho de tensão, que é o quanto que ele amplifica, e a impedância equivalente de saída desse amplificador. Então, com esse circuitinho genérico que a gente desenvolveu até agora e desenvolveu uma metodologia para chegar nele, que é basicamente analisar o circuito, né, construir o modelo e analisar o circuito, tu consegue tirar um modelo genérico para qualquer tipo de amplificador. E com esse modelo genérico, tu consegue analisar qualquer circuito onde esse amplificador estiver inserido, tá? Então, essa primeira parte da disciplina que a gente teve agora foi basicamente aplicar a metodologia para chegar nessas respostas. O quanto que aquele amplificador amplifica, qual que é a impedância de entrada desse amplificador e qual que é a impedância de saída desse amplificador. Com esses parâmetros, tu consegue analisar qualquer circuito que tenha um amplificador lá dentro, porque daí é só tu trocar todo o amplificador por essa estrutura que a gente aprendeu a desenvolver, tá? E a gente viu, aplicou esse método para gerar o modelinho genérico do amplificador em algumas polarizações específicas, tá? Algumas, a gente viu algumas com TBJ e algumas com transistor de efeito de campo. Mas essas que a gente viu não são as únicas, e de longe são as únicas, tá? Tem muitas outras, e dependendo da aplicação, tu vai ter diferentes tipos de polarização. Mas não importa o circuito de polarização, se é fixo, seguidor emissor, desviando emissor, enfim, tem inúmeras polarizações, não importa qual, todas elas tu pode aplicar a metodologia que a gente desenvolveu, que é achar um modelinho AC e então achar o ZI, ZO e AV, tá? Para qualquer circuito de polarização tu pode fazer isso, tá bom? Então agora a gente vai dar um passinho mais para frente. Agora, assumindo que a gente saiba vários tipos já de amplificadores, a gente vai introduzir uma análise que a gente não estava fazendo até então, tá? Até então a gente não estava considerando o valor da carga na nossa análise. A gente calculava o ganho de tensão, a gente calculava o quanto que o nosso amplificador ia amplificar, mas a gente estava desconsiderando o que tu vai alimentar com esse amplificador, né? O que tu vai ligar na saída desse amplificador. Então, a partir de agora a gente vai começar a analisar isso. A aula de hoje é basicamente entender o que muda eu considerar a carga no amplificador. Então, vamos pegar, por exemplo, o amplificador que eu tinha mostrado na última aula para vocês, né, que esse aqui é um amplificador de áudio, tá, onde eu mostrei para vocês que tem esses dois transistores aqui em cima, ó, são transistores de potência, que eles são relacionados a um estágio de saída, certo? Enquanto os estágios que a gente está analisando são principalmente os estágios de entrada, chamados estágios de pré-amplificação. Tá? Isso é uma aplicação desses circuitos que a gente vê. Então, esses primeiros estágios aqui são os estágios de pré-amplificação, onde cada uma dessas baratinhas aqui, ó, é um transistor, então está associado a uma polarização de transistor, certo? E aqui o estágio de saída. O que a gente vai considerar agora, é que nesse amplificador aqui, claro, está sendo alimentado esse amplificador, eu deixei uma bateria aqui para dizer que eu estou alimentando o amplificador aqui, certo? E essa bateria aqui é, por exemplo, o nosso VCC, que a gente vem analisando lá. O que a gente vai considerar agora? Até agora a gente estava analisando o circuito só assim, tá? Onde a gente tem aqui, por exemplo, a tensão de entrada nesse borne e aqui a tensão de saída. Então a gente o que vinha analisando era só qual que é a relação entre esse sinal aqui e esse sinal aqui. O quanto que ele ia amplificar, né? A gente entrava aqui com uma senoidezinha, com uma amplitude de 1 mili e via o que acontecia lá na saída. Ele invertia, não invertia, enfim. O que ele fazia, né, qual que era o ganho que ele dava, né, qual que era a relação da amplitude de saída com a amplitude de entrada, o que acontecia com esse sinal de entrada, certo? Agora, o que a gente está fazendo? A gente estava ignorando quem que está gerando o sinal e quem que a gente estava fornecendo essa tensão de saída. Para quem, em que carga que a gente estava aplicando essa tensão de saída? A gente estava ignorando esses fatores. Agora a gente vai considerar eles. O que muda se eu considerar que eu estou fornecendo
essa tensão amplificada aqui na saída, se eu estiver fornecendo ela para um alto-falante? O que muda? Altera o ganho, não altera? Então a gente vai analisar isso. E não só isso, a gente também vai analisar, né, que essa aqui é a nossa carga, né, é importante tu entender que isso aqui é a carga, é aquilo que tu está alimentando com o teu circuito, e até agora a gente estava dizendo que não tinha carga, tanto é que nós calculávamos o ganho sem carga, e quando a gente ia simular, a gente botava um resistor extremamente grande para simular que não tinha nada ali, tá, só para o simulador funcionar, a gente botava o RL bem grandão lá, só para simular que não tinha nada, isso é um resistor bem grande, era um circuito aberto. Então, agora a gente vai considerar a influência do valor dessa impedância de saída, e outra coisa, a gente também vai considerar a influência de quem está gerando o sinal de entrada. Então, a gente vai estudar que muda, se quem está gerando o sinal é um microfone, é um gerador de funções, o que muda no nosso ganho se quem está gerando o sinal de entrada aqui é diferente. Qual que é a influência do modelo desse cara que gera o sinal no ganho e qual que é a influência do valor da carga no ganho, tá? Então, a gente vai estudar a influência dessas duas coisas agora, de quem gera o sinal e de quem recebe o sinal amplificado. A gente vai estudar a influência dos dois no ganho do nosso amplificador total, tá? Uma coisa aqui, ó, tudo que está aqui dentro desse bloco vermelho, por exemplo, certo? Tudo que está aqui dentro é o nosso amplificador. E daí não interessa o que está ali dentro. Pode ser um circuito em polarização fixa, pode ser um circuito por divisor de tensão, pode ser um circuito com transistores FET, seguidor de dreno, enfim, dreno comum, quer dizer, pode ser qualquer circuito amplificador que está aqui dentro. A gente não vai estudar para um circuito específico, porque tu já sabe transformar, não importa o amplificador que estiver aqui dentro, não importa a polarização que estiver aqui dentro, tu já sabe transformar no modelinho genérico do amplificador, tá? E o modelinho genérico do amplificador que a gente vem desenvolvendo é basicamente esse aqui, tá? Não importa qual circuito que estava dentro daquele bloco vermelho, tu consegue transformar nesse aqui. Tu consegue calcular o ZI, o ZO e o AVNL para aquele circuito. Isso aqui a gente já viu para algumas polarizações. Então, agora é o seguinte, a gente vai pensar nessa estrutura aqui, assumindo que isso aqui está representando um amplificador, tá? Porque a gente sabe calcular esses parâmetros aqui para qualquer amplificador. E agora o que a gente vai assumir? Não, vou conectar aqui na saída a minha carga, certo? A minha carga, e vou perguntar qual que é a influência disso aqui no ganho. Vai mudar o ganho do meu sinal amplificado ou não? E a mesma coisa na minha entrada. Vou conectar o meu carinha aqui na entrada e vou perguntar qual que é a influência dos parâmetros desse carinha aqui que está gerando o sinal no meu ganho de tensão. Tá? Basicamente isso que a gente quer analisar agora. A gente vai assumir, não importa qual amplificador que está aqui dentro, a gente já sabe achar esses parâmetros, então a gente vai considerar só um modelo genérico do amplificador que está aqui. Geralmente, amplificador é representado por triângulo, tá? Geralmente, sempre quando tu vê um triângulo lá dentro, é um amplificador. Daí tem diferentes tipos de amplificadores, né? A gente está usando o modelo genérico dele aqui. E acho que vocês já tiveram contato com amplificador operacional, né, que é um triângulo também, o símbolo, só que ele tem duas entradas, enfim, ele é um tipo especial de amplificador. Tá? Então, aqui é um amplificadorzinho onde tu já sabe construir qualquer circuito de polarização, tu já consegue transformar nesse triângulo aqui. Agora a gente vai assumir, bom, e se eu colocar a carga, e se eu considerar os parâmetros de quem está gerando o sinal, o que acontece, tá? E para representar isso, então, a gente tem uma carga pendurada na saída do amplificador agora, e a gente vai dizer, não, essa carga aqui não necessariamente é um alto-falante, ele pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente vai representar essa carga por uma resistência, tá? E essa resistência é o nosso RL, certo? É a impedância de sair, é a impedância da nossa carga, é quem tu vai alimentar. Então, esse resistor aqui, que a gente chama de RL, ele está representando, por exemplo, aquele alto-falante. Mas e se a tua carga não é o alto-falante? Bom, é outra coisa, e tu pode representar o que tu estiver alimentando por essa resistência. Então, essa resistência que a gente vai colocar na saída aqui, ó, esse RL, ele representa a nossa carga, tá? Então, esse RL que a gente pendura aqui não é um resistor que tu vai botar na saída do teu circuito, tá? Não é um elemento, não é um resistor de 1K, 10K, 1 kΩ. Ele é tua carga, é o que tu vai alimentar. Por exemplo, um alto-falante. Daí, então, ali seria a resistência do alto-falante que tu está alimentando, tá?
Quem trabalha com áudio aí sabe que essas resistências aqui geralmente são múltiplos de 4, né? 4, 8, 16, se é alto-falante, tá? Se é um alto-falante. Mas não necessariamente, pode ser qualquer coisa que tu estiver alimentando com esse sinal amplificado, tá? Então a gente vai representar a carga. Fica bem claro na tua cabeça que isso aqui não é um resistor físico, é a representação da tua carga, tá? E a gente vai representar a nossa entrada também por um modelo equivalente. A gente não vai ficar dizendo que é um microfone, ou dizendo que é um sensor, ou dizendo que é o gerador de funções. Enfim, a gente vai representar quem está aplicando o sinal de entrada no amplificador através de um modelinho também. E daí, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Eu quero lembrar vocês de um ponto bem interessante que vocês viram lá em Circuito Zoom. Que tu viu lá em Circuito Zoom que qualquer circuito, tu pode representar pelos equivalentes. Tu não sabe o que tem dentro do circuito, tu não sabe tudo que tem dentro do circuito, mas tu pode representar o circuito pelos equivalentes. De tal forma que a tensão de saída do teu circuito original, ela é igual à tensão de saída do teu equivalente. Lembra dos equivalentes? Qualquer circuito tu pode representar pelo equivalente Thevenin e equivalente Norton. Qualquer circuito. Não interessa o que é. Não importa quantos elementos tem lá dentro. Tu pode representar ele pelo equivalente Thevenin e Norton. Então é isso que a gente vai fazer aqui, certo? A gente vai representar quem está gerando sinal, seja um microfone, seja o teu MP3 player, quem teve contato com o MP3 player, seja um sensor gerando um sinal analógico aqui na saída, seja o que for, a gente vai representar ele pelo equivalente dele, certo? E essa representação por equivalente eu vou botar aqui, ó, tá ali, ó. Então, isso que eu coloquei aqui, deixa eu apagar essa riscaiama, isso que eu coloquei aqui, ó, tudo isso aqui, ó, esses dois elementos aqui, é o equivalente Norton do nosso microfone, por exemplo, que era a imagem que estava aqui antes. Tudo isso aqui é o elemento que está gerando o sinal de entrada do teu amplificador. Tudo isso aqui é o teu microfone. Ou então é, sei lá, o que eu tinha falado antes, né? O MP3 player. Ou é, sei lá, o sensor. Tudo isso aqui é um desses caras aqui que está gerando um sinal que tu quer amplificar. Mas tu não vai colocar o circuito completo do teu microfone, ou o circuito completo do teu MP3 player, ou o circuito completo do teu sensor. Não, tu vai representar todo ele pelo equivalente dele. Então, isso que está dentro do pontilhado verde aqui, é a representação, é o equivalente de quem está gerando o sinal. Como é que eu sei? Como é que eu sei que isso aqui pode ser representado dessa forma? Porque tu já viu lá em circuitos elétricos 1, que qualquer coisa tu pode representar, qualquer circuito tu pode representar ou pelo equivalente Norton ou pelo equivalente Thevenin, tá? Então, esse aqui é a nossa representação de quem está gerando o sinal. Não importa quem vai gerar o sinal, mas quem vai gerar o sinal, tu pode representar pelo equivalente. Tá? E se tu pensar assim, ó, só fazendo um parênteses aqui, ó, se tu pensar, essa representação pelo equivalente é o que a gente já fez aqui no nosso amplificador. Olha, dentro do nosso bloquinho vermelho, a gente já está representando a saída do amplificador pelo equivalente, ó, fonte de tensão em série com a impedância. Então a gente já vinha fazendo essa representação, porque não interessava qual amplificador a gente estava olhando, a gente representava a saída dele pelo equivalente, ó. Então a gente já vinha usando esse conceito de representação de qualquer circuito por um equivalente. A gente já vinha fazendo isso, tá? Só que num contexto um pouquinho diferente, tá? Então é importante que vocês atentem para essa representação gráfica aqui, tá? Essa imagem, o que está significando isso aqui, tá? O RL não é um resistor que tu vai colocar na saída do amplificador. O RL é a representação da carga, o que tu vai alimentar. Se é um alto-falante, se é uma iluminação, enfim, não importa o que tu vai ligar aqui na saída, tu representa por uma resistência, que é a resistência daquela carga que tu está alimentando. E não importa quem está gerando o sinal de entrada, que pode ser diferentes circuitos que estão gerando o sinal de entrada, não importa quem está gerando o sinal, tu pode representar pelo equivalente
desse circuito, onde esse equivalente aqui, ele vai ser dado para ti, ou então tu vai usar o gerador de funções, tu consegue o parâmetro de saída desse gerador, ou então tu tá usando um MP3 player, tu consegue achar esse parâmetro de saída desse MP3 player, certo? Então isso aqui é um dado para ti. E a gente está interessado agora, então, em analisar isso. Se a minha carga ela pode ser representada por um resistor, e se minha entrada pode ser representada pelo equivalente, eu quero saber qual que é a influência desses parâmetros no ganho de tensão do meu circuito. Quais parâmetros? O RL, que é a nossa carga, e o resistor do modelo de quem está gerando. Esse carinha aqui, que a gente chama de RS. Então a gente quer saber qual que é a influência desse RS no valor do ganho, ou seja, a gente quer saber qual que é a influência da impedância de saída de quem está gerando o sinal no ganho. Quem está gerando o sinal muda o ganho. Se eu ligo um microfone, vai ter o mesmo ganho de que se eu ligar um MP3 player? Então a gente quer saber essa influência, a influência da impedância de saída de quem está gerando o sinal no ganho do amplificador e também o valor da carga, a influência do valor da carga no ganho. Se eu alimento uma carga muito grande, o ganho é o mesmo de eu alimentar uma carga muito pequena, né? Se eu forneço para uma carga, se eu forneço essa saída aqui, a nossa tensão de saída, para um amplificador, para um alto-falante de 4 ohms, é o mesmo ganho de eu colocar num alto-falante de 16 ohms, certo? Qual que é a diferença? O que que muda no ganho? Então a gente está interessado em equacionar isso, entender qual que é a influência de quem está gerando o sinal no ganho e qual que é a influência da carga do meu amplificador no ganho, tá? Porque a gente sabe que o ganho vai mudar, tá? Alguém já brincou com áudio e já, principalmente áudio automotivo, dá para ver alguns conceitos parecidos com esse? Ninguém de vocês manja disso? Ninguém? Não? Ah, na minha época, gurizada da idade de vocês só queria saber de rebaixar carro e botar sonzeira. Ah, eu tenho som no meu, na minha caminhonete, mas não é um troço que eu manjo muito. Não é um paredão. É, não, não, não é. Mas o que que acontece às vezes nos amplificador para automotivo? Tem as chamadas conexão em bridge. No máximo arrumei o fio do meu headset. Mas então tá bom, porque arrumar um headset já é puxado, hein? Troço ali, tu arruma e dura uma semana. Mas amplificador de carro, eles têm a saída bem especificados, quantos ohms tu pode colocar na saída, para garantir o ganho de tensão daquele amplificador. Ah, sim, Então, isso aí eu manjo, isso aí sim. isso, é bem isso aí. Então, por que que muda a configuração da saída do teu amplificador? Porque se tu ligar a impedância errada, não vai dar o ganho certo. Ou vai dar um ganho menor, ou vai dar um ganho muito maior, que daí vai queimar o teu circuito. Porque daí ele vai exigir uma potência muito maior. Então, por isso que tem uma impedância certa para dar aquele ganho de amplificação que o teu amplificador foi projetado. Então, ali já está a influência da carga, que é o mais fácil de tu observar, é a influência da carga, certo? Quem brinca com um amplificador, isso aí é bem claro, certo? Bom, mas então a gente está interessado em achar as equações que regem esse comportamento. Como que muda o ganho? A gente quer saber como que muda o ganho em função do valor da carga e em função de quem está gerando o sinal. Se tu mudar quem está gerando o sinal para o teu amplificador, vai mudar o ganho. Se tu mudar a carga, vai mudar o ganho. Tá certo? Esse é o contexto, tá? Esse é o contexto aí e o que que significa essa representação que a gente coloca aqui no desenho para vocês. Então, o que a gente tem basicamente é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura onde a gente tem a carga e a gente tem o RS do nosso sistema. Lembra, esse RL não é um resistor que tu tá pendurando na saída, é a tua carga, e esse RS também não é um resistor. Tudo que tá aqui, ó, é quem tá gerando o sinal, é o modelo de quem tá gerando o sinal. Se tu pensar assim, dá para fazer um paralelo, não sei se vocês já estão estudando, eu acho que geração, já estudaram geração?
Geração de energia. Não sei se é nesse semestre. Que daí tem assim, ó, quando tu vai estudar lá a parte de geração e transmissão, tu tem o gerador, daí tu representa o gerador pelo modelo do gerador, que ele é uma fonte ideal seguida das impedâncias dele. E depois a linha tem o modelo da linha. E depois os transformadores, tá, tá, tá. Vocês já estudaram isso? Mas A sério? gente já teve transmissão e agora tá. Não, a gente já teve distribuição e agora tá tendo transmissão. Vocês já representaram a linha pelo modelo da linha? Não que eu lembre. Bom, é que essa representação eu queria dizer que é a mesma coisa que tu vai ver, então, nessas áreas. Porque se tu pensar assim, ó, agora eu vou fazer um parênteses aqui de novo, tá? Sim, ó, beleza. Se tu pensar assim, ó, tudo em engenharia elétrica, tudo que a gente equaciona e analisa em engenharia elétrica, tu tem um problema complexo, tu gera um modelo simples, onde tu pode analisar esse modelo simples com leis de circuitos elétricos um e 2. Tudo em engenharia elétrica é isso. Tu pega uma coisa que manipula energia elétrica, seja um motor, seja um gerador, seja um amplificador, tu pega esse troço que manipula energia elétrica, e daí tu representa esse troço por um modelo, onde tu pode equacionar esse modelo com as análises de circuitos um e 2. E os modelos, eles são modelos genéricos. Tanto faz se tu está aplicando esse modelo para uma elevada potência ou para uma baixa potência. São modelos genéricos. Claro, vai considerar coisas diferentes em alguns modelos, dependendo, né, do ambiente de análise. Mas os modelos são extremamente semelhantes. Então, um equivalente Thevenin, ele é a mesma coisa que tu vai usar lá para um gerador ou aqui para nós. Tá? É a mesma ideia, tá bom? Não sei se vocês já viram isso ou entendem isso, que na real, no coração, no cerne da coisa, é tudo igual, mas só o que muda é o contexto, né? É aquela ladainha que eu tento fazer antes da gente analisar matematicamente, geralmente. É isso que muda. Bom, vamos adiante. Então, isso aqui é a nossa representação, tá? Aqui tem a nossa tensão de saída. Deixa eu desenhar aqui, tensão de saída, tá? E a nosso amplificador, tá? É o nosso ganho de tensão sem carga, que tu já aprendeu a calcular, que multiplica a tensão de entrada. Só que a tensão de entrada que ele multiplica aqui, ó, nossa, eu tô tremendo de frio, tio. Só que essa tensão de entrada que a gente multiplica aqui, ó, é a tensão de entrada do amplificador. Então é essa tensão aqui, ó, tá? É essa tensão de entrada aqui, ó. Quando a gente multiplica lá, é a tensão nesse nó, tá? Que é a tensão de entrada do amplificador, tá? Esse VI que a gente multiplica aqui dentro é a tensão nesse nó, que é a tensão que entra no amplificador, certo? E quem gera essa tensão é esse carinha aqui, que a gente está representando ele agora não mais só por uma fonte de tensão, mas pelo modelo mais completo de quem está gerando esse sinal. Não só pela fonte, mas sim pela fonte e a impedância de saída dessa fonte. Tá? É isso. Bom, entender esse contexto, mais ou menos. Tá? Mais ou menos, mais ou menos. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai pegar isso aqui, que agora esse é nosso circuito de análise, que a gente expandiu. Antes a gente tinha só o triângulo aqui, né? Só o amplificador. Agora a gente expandiu esse circuito. A gente pendurou uma carga e a gente está considerando o modelo completo de quem está gerando esse sinal aqui, tá? Agora a gente vai analisar qual que é a influência desses dois elementos novos que a gente inseriu no nosso modelinho, que é o RS e que é o RE. Qual que é a influência disso? Para estudar essa influência desses dois elementos, geralmente separa no estudo da influência de cada um primeiro. Tá? Primeiro a gente olha o que muda o RL e depois o que muda o RS. Ou o que muda o RS e depois o que muda o RL. Tá? O que muda no quê? O que muda no ganho. A gente está interessado no ganho do nosso sistema. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar primeiro, vamos estudar qual que é a influência desse resistor de entrada aqui no nosso ganho. E vamos desconsiderar a carga num primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, vamos desconsiderar o que tem na saída e vamos considerar só esse carinha aqui, só o RS. Lembrando, RS é a impedância de saída daquele cara que está gerando o nosso sinal de entrada aqui, ó. Tá? Lembrando que tudo isso aqui, ó, é quem está gerando o sinal de entrada. Tudo isso aqui
É lá o teu sensor, MP3 player, é o microfone, tudo isso aqui é o equivalente desse circuito que está gerando sinal. E daí, qual que é a influência do RS, que é a impedância de saída de quem está gerando sinal, no ganho de tensão? Tá? E como que eu calculo isso? Bom, vamos calcular aqui o ganho de tensão, certo? O ganho de tensão AV do nosso circuito. Qual que é o ganho de tensão do nosso circuito? Tá? O ganho de tensão no nosso circuito, a gente já sabe, né, que é a tensão de saída pela tensão de entrada lá do nosso circuito. Aí como que eu represento isso? Vamos escrever o que, que é a tensão de saída, tá? Vamos escrever aqui, ó, o que, que é a tensão de saída desse nosso circuito. Quanto que vale a tensão nesse nó aqui? Se eu perguntasse aqui, VO é igual ao quê? Você sabe me dizer? Deixa eu botar aqui assim, ó. O ganho vezes a tensão de entrada. É igual a essa fonte aqui, né? É igual a essa fonte aqui. É igual a tensão nesse ponto aqui. A tensão de saída é igual a tensão nesse ponto aqui. Por que, que a tensão de saída é igual a tensão nesse ponto aqui? Sabe me dizer? Porque a gente tem a entrada e tem o que ele ganhou ao longo do circuito. Sim, olha, isso aí que tu falou, tá certo. Observa que a tensão de saída aqui, ó, tá? Tensão de saída é o ganho vezes a entrada, beleza? Mas por que que dentro do nosso circuito aqui, como que esse comportamento está representado no nosso circuito? O nosso circuito tem que mostrar isso para nós. VO é igual ao ganho vezes a entrada. Mas aonde que está sendo mostrado isso no circuito? A gente tem que essa fonte aqui, ela vale o ganho vezes a tensão de entrada. E essa fonte, ela estabelece a tensão nesse nó aqui, que é o nó esquerdo da nossa impedância de saída aqui, ó. É esse nó aqui. E tu tá me dizendo que a tensão nesse nó é igual à tensão desse nó. Concorda? Que isso que tu me disse é que a tensão nesse nó é igual à tensão nesse nó. Isso aí. Perfeito. E por que que essas duas tensões são iguais? Porque a gente não está considerando nada ligado na saída. Porque não tem corrente fluindo nessa impedância aqui, ó. Porque está aberta a saída. Então não tem impedância, não tem corrente fluindo nessa impedância, tu não tem queda de tensão em cima dessa impedância. Se não tem corrente circulando num resistor, não tem tensão em cima dele. Então a tensão do lado esquerdo é igual à tensão do lado direito. Então, isso que tu está falando é verdade, e no circuito a gente enxerga dessa forma. Como não tem nada ligado na saída, tu não tem queda de tensão na tua impedância de saída, logo a saída é igual a essa fonte dependente. Então, a saída é o ganho de tensão sem carga, que tu já sabe calcular, que multiplica a tensão VI. Beleza. Isso aqui, show de bola. Mas quem que é a tensão VI? Tensão VI é a tensão de entrada do nosso amplificador. É essa tensão aqui, é a tensão de entrada do nosso amplificador. E quem que é esse VI? Dá uma olhadinha nesse nosso circuito agora, o que que a gente tem aqui, ó. Vou trocar de cor. Esse VI aqui, ó, que é a tensão nesse nó, agora ela não é igual à própria tensão que a gente aplicava, concorda? Porque, olha esse circuito aqui, ó, VS, RS, tudo isso aqui é o nosso gerador do sinal. Isso aqui vai aplicar a tensão no ZI, que é o nosso VI aqui, tá? Vai aplicar a tensão aqui. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, uma fonte de tensão ligada num resistor em série com outro resistor. Consegue enxergar essa conexão, ó? Uma fonte de tensão ligada em dois resistores em série. E a gente quer saber a tensão no ponto médio desses dois resistores. A tensão no ponto médio desses dois resistores, que é o VI. Então, na real, quando a gente assume o efeito do RS, quando a gente assume o efeito da impedância de saída de quem está gerando o sinal, o que acontece é que a nossa tensão de entrada agora é um divisor de tensão. É o ponto médio num divisor de tensão. Porque tem duas resistências e tu quer saber a tensão no ponto médio dessas resistências. Então, agora, RS e ZI, eles se comportam como se fosse um divisor de tensão. Então, a tensão que chega na entrada do amplificador é um pouco menor ou menor que aquela tensão que tu está gerando lá internamente no teu sensor ou no teu microfone. Tá? Porque tem uma perda, digamos assim, aqui no nosso RS. Então, a tensão VI que chega aqui, na real, ela é resultado da divisão de tensão entre RS e ZI da tensão VS. Então, eu posso escrever, na real, que essa tensão de entrada, que vai chegar nesse nó aqui, ó, esse VI que está aqui, ó,
ele é a divisão de tensão do VS, que é lá do carinha que está gerando o sinal, que assume a divisão de tensão entre o ZI e o RS. E daí isso aqui é a equação do divisor de tensão. Lembra como é que faz um divisor de tensão? Isso aqui é a equação do divisor de tensão. Então, entenderam essa conversa que eu tive aqui, tá? Antes de eu seguir adiante. Isso é importante. Então, essa aqui é a tensão que chega no amplificador, tá? É a tensão que chega na entrada do amplificador, que é aquela tensão que ele vai multiplicar pelo ganho sem carga, que tu já calculou. Então, ele vai multiplicar a tensão nesse nó pelo ganho lá, que tu vinha calculando, e vai jogar na saída. É isso que ele vai fazer. Então, a influência do RS, que é a impedância de saída de quem está gerando o sinal, a influência desse RS é que ele faz um divisor de tensão do sinal gerado. Tá? E daí eu posso reescrever a tensão de saída assumindo o que é o VI agora. Ó. A VNL, tá? A VNL que multiplica o VI. E o VI é VS, que multiplica ZI mais RS. E daí eu posso isolar o ganho agora. Ó. O ganho para nós, eu vou puxar esse VS para a esquerda aqui, ó. Então eu vou ter que VO por VS, que a gente chama de ganho de tensão, AV, sobre a influência do RS. Então a gente chama de AVS. AVS. Porque é o ganho de tensão sobre a influência só do RS. Ele vai valer o ganho de tensão sem carga, que é daí o que ficou aqui, ó. Que multiplica ZI sobre ZI mais RS. Tá? Esse aqui é a influência do RS no ganho de tensão. O ganho de tensão vai fazer o quê? Vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque o RS ele faz um divisor de tensão aqui na entrada do teu amplificador. Então, a tensão que chega no amplificador é um pouco menor que a tensão que de fato tu está fornecendo. Tá? Então, o RS vai diminuir o ganho. E a influência do RS a gente chama de AVS, o ganho de tensão sob a influência do VS, e calcula dessa forma, onde o AVNL tu já sabe calcular para o amplificador, o ZI tu já sabe calcular para o amplificador, e o RS é um dado para ti. Tá? E aqui tem um comportamento muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembra que eu vinha falando para vocês porque, com relação a tua impedância de entrada, que eu vinha dizendo para você sempre assim, ó, é muito desejável uma impedância de entrada muito grande. Lembra que eu vinha enchendo o saco de vocês com essas informações? A gente quer que a impedância de entrada seja muito grande sempre. É uma característica desejada em amplificadores que a impedância de entrada deles seja um valor muito elevado. E daí até quando a gente falou de amplificadores com transistores de efeito de campo, eles tinham impedância de entrada muito alta. Daí eu disse, isso é uma característica boa. Isso é bom que ele tenha uma impedância ZI muito grande. Por que é bom que o ZI seja muito grande? E eu vinha dizendo que é bom porque daí tu drena pouca corrente aqui, ó. Porque daí tu drena pouca corrente. Né? A corrente que vai entrar aqui, ó, é muito pequena. Isso é a primeira característica visível de um ZI muito grande. Mas um ZI muito grande, olha o que ele faz no nosso ganho. O nosso ganho de tensão, se o ZI é muito grande, deixa eu botar aqui, ó, um ZI muito grande, botar umas setinhas para cima, assim, ó, um ZI muito grande implica no quê? Que ZI dividido por ZI mais RS é praticamente 1. Porque se o ZI é muito maior que o RS, essa divisão aqui se torna 1. Então, o nosso ganho de tensão, assumindo a influência desse carinha aqui, vai ser próximo do ganho máximo do nosso amplificador, que é o AVNL, que é aquele que tu já vem calculando. Então, um ZI muito grande, ele é ótimo para um amplificador, porque daí não interessa o valor do RS, não interessa quem está gerando o sinal aqui, não interessa se é um microfone, se é o sensor, se é o gerador de funções, não interessa o valor desse RS,
o ganho geral da minha estrutura vai ser muito próximo do ganho máximo que ela pode nos fornecer. Então, aqui a gente tem uma implicância direta do porquê que tu quer um ZI grande em amplificadores. Por que que tu deseja que esse ZI seja muito grande? Tá? Não sei se eu fiz o link aí com o que a gente vinha conversando, mas essa aí é a influência da impedância de saída em quem está gerando o nosso sinal de entrada. A influência do RS. Então, essa aqui é a equação para calcular essa influência, que é o ganho sob a influência do RS. Tá? E aquilo que eu venho falando para vocês, né? Claro que é importante tu saber a equação e tal, mas mais importante que saber essa equação aqui, ou decorar, depende se tu quer, como que tu estuda as equações, mais importante que isso aqui é tu entender o que ela está representando para nós. Tá? Ela está representando uma redução no ganho, e essa redução a gente chama de AVS. E como que vira a redução? Vira essa equação. Da onde que veio isso aqui? Veio porque a entrada agora se comporta como um divisor de tensão. Como que eu mitigo isso? Como que eu reduzo essa influência? Eu tendo uma impedância de entrada muito elevada. Tá? Mais ou menos isso. Então, essa é a influência do RS. Tá? Quem que é o RS? É a impedância de saída de quem vai gerar o sinal. Quem que vai gerar o sinal? É um sensor, é o gerador de funções, é um microfone, é teu telefone, sei lá. Tá? Que tu vai fornecer na entrada lá do teu amplificador. Certo? Essa é a influência do RS. E a influência do RL agora. O que o RL muda no circuito? O que o RL muda nesse circuito? Vamos estudar só ele por enquanto, tá? A influência só do RL a gente chama de AVL. O AVS era só do RS, agora o AVL é a influência só do teu resistor RL. Então vamos desconsiderar a entrada e vamos olhar só para o RL. O que o RL muda no nosso circuito? E aí eu vou perguntar para vocês. É a mesma coisa. É o VO. A gente olha para o VO. Quanto que vale VO nesse nosso circuito? Alguém sabe? Dá uma olhadinha no circuito aqui, ó. Dá uma olhadinha no circuito. Tensão de saída é a tensão nesse nó aqui, ó. É a tensão naquele nó. Certo? Tu sabe o quê? Tu sabe a tensão nesse nó aqui. Isso aqui tu já sabe calcular. A tensão nesse nó aqui. A tensão nesse nó é dado pela nossa fonte de tensão, que tu já calculou quanto que é, dado pelo ganho de tensão sem carga, que tu já vem calculando, e pela tensão de entrada. Então, aqui está a tensão de entrada, a tensão que tu botar aqui, vai multiplicar pelo ganho sem carga, e vai colocar nesse nó aqui essa tensão. Tá? Então, por exemplo, tu calculou um ganho sem carga de 100, então se tu entrar com 1 milivolt, aqui tu vai ter 100 milivolts. Nesse nó aqui tu vai ter 100 milivolts, se tu entrar com 1. Tá? E a tensão nesse nó é igual à tensão desse nó ou não? Sim, mas tem o acréscimo do RL, né? Então, agora tem o RL, né? No exemplo anterior, não tinha corrente fluindo nesse ramo. Agora tem, porque tu tem um resistor fechando o caminho. Antes tu não tinha esse resistor fechando o caminho aqui. Agora tu tem um resistor fechando esse caminho aqui. Se tu tem um resistor fechando esse caminho, agora tem por onde fluir a corrente dessa fonte aqui. Então, essa corrente agora vai fluir nesse ramo. Então, se vai fluir uma corrente nesse ramo, vai cruzar corrente na impedância de saída. Se vai cruzar corrente numa impedância, vai gerar uma tensão em cima dessa impedância. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais destacado. Vai gerar... vermelho ali dentro não fica legal. Vai gerar uma tensão em cima dessa impedância aqui. Ou melhor, vai aparecer uma queda de tensão nessa impedância de saída. Porque agora tem corrente fluindo nela. Por que tem corrente? Porque tu botou o resistor de carga, logo agora tem caminho para essa corrente circular. Antes não tinha. Por isso que a gente chamava de ganho sem carga.
Antes não tinha essa resistência, agora tem. Se tem essa resistência aqui, ó, ligando a saída na referência, agora tu tem caminho para essa corrente circular. Se essa corrente circula, pô, tá passando corrente na impedância de saída do nosso amplificador. Se está passando corrente nessa impedância, vai aparecer uma queda de tensão, porque se passa corrente num resistor, aparece uma tensão. Então agora tu tem uma queda de tensão na impedância de saída. Então a tensão que aparece aqui, agora, não é mais a mesma tensão que aparece aqui. Porque a tensão que aparece aqui vai sofrer uma queda de tensão nesse resistor, e então vai chegar no teu ponto. É só fazer a malha aqui, né? Pensa que isso aqui é uma malha, ó. É uma fonte de tensão com duas resistências. É uma malha, tá? Então, se tu fechar a malha aqui, tu tem que a tensão nesse nó, menos a queda de tensão nesse nó, é a tensão desse nó aqui. Conseguem ver isso? Então, agora, no momento que tu pendurou uma carga, vai ter corrente para saída. Se tem corrente para saída, tem queda de tensão na impedância de saída. Se tem queda de tensão, quer dizer que tu afunda a tensão de saída. A tensão de saída diminui, porque tem carga. E quanto menor o valor dessa carga aqui, ó, mais corrente ela vai drenar. Mais corrente ela vai drenar. E quanto mais corrente ela drena, maior a queda de tensão em cima dessa impedância de saída aqui. Então, maior essa queda de tensão, menor a tensão na saída. Então, a tensão de saída, agora, ela não é mais a mesma tensão que está aqui. Ela é a tensão que está aqui, menos a queda na impedância de saída. Tá? Então, agora, ela sofre influência dessa impedância de saída aqui. E aí, como que a gente equaciona isso? Se tu olhar aqui, ó, se tu olhar esse circuito, ó, é uma fonte de tensão, é uma fonte de tensão dependente, mas é uma fonte de tensão, ligada no quê? Em duas impedâncias em série, ó. ZO está ligado em série com RL. Então, tu tem uma fonte de tensão ligada em duas resistências. E tu quer saber a tensão no ponto médio dessas resistências, ó. A tensão no ponto médio dessas duas resistências. Então, o que tu está fazendo aqui, novamente, é um divisor de tensão. Tu está pegando a tua tensão gerada internamente e está dividindo. Um pouco fica no ZO e um pouco fica no teu RL. Tu está fazendo de novo um divisor de tensão aqui, ó. Tu está dividindo entre ZO e RL. Tá certo? Então, se tu tem um divisor de tensão de novo, eu posso escrever que o meu VO é a equação de um divisor de tensão. Qual que é a tensão que eu estou aplicando no divisor? A tensão que eu estou aplicando é a fonte aqui, ó. E o valor da fonte é o ganho que multiplica a entrada. Então, aqui é o ganho, a VNL, que multiplica a entrada, que é o VI. Isso é a tensão que eu estou aplicando. Fonte de tensão. E aí, divide no quê? No ZO e no RL. E eu quero saber a tensão em quem? O VO é a tensão no RL. Então, em cima da minha fração é o RL, e embaixo é a soma das duas resistências. Por que que isso aqui é verdade? Porque o ZO e o RL estão se comportando como se fosse um divisor de tensão. Ó, o circuito é um circuito de divisor de tensão. Então, eu posso escrever que isso aqui é verdade, onde isso aqui é a tensão que eu aplico no divisor, e eu quero saber a tensão no RL, então é RL dividido pela soma. Tá? E aí eu posso isolar o VO por VI, ó. Posso escrever aqui o VO sobre VI. Isso aqui, nessa nossa análise agora, é o ganho de tensão sobre a influência da carga. Vai ficar igual o ganho de tensão máximo do nosso circuito, que multiplica RL. Vou apagar isso aqui. RL sobre RL mais RO. Então, o que que acontece com o amplificador quando tu pendura uma carga nele? Ele diminui o ganho. Ele sem carga, ele tem um certo ganho, que é o ganho máximo, que é aquilo que a gente já aprendeu a calcular. Quando tu pendura uma carga no teu amplificador, ele afunda a tensão de saída, porque tu tá drenando corrente. Se tu tá drenando corrente, vai ter queda na impedância interna, que é a impedância de saída. Então, a tensão de saída, ela diminui. Ou seja, tu diminui o ganho da tua estrutura.
Quando tu pendura uma carga, tu diminui o ganho dessa estrutura, certo? E como que acontece essa diminuição de ganho? Se a gente olhar o circuito, ele fica igual a um divisor de tensão. Então, a diminuição do ganho acontece bem como acontece no divisor de tensão. A gente coloca isso matematicamente e isola o ganho, que é VO por VI. Isolando VO por VI, a gente chega na equação disso aqui. Tá? E aí, vem aquela análise das características, né? O que eu dizia com relação ao ZO? Tá? Eu dizia, agora a gente não está olhando muito, não tem como calcular, não tem como estimar o valor do ZO nas nossas simulações, né? Mas, qual que é a influência direta do ZO? Qual que é um valor, o que vocês acham, tá? O que vocês acham que é um valor desejado para a impedância de saída de um amplificador? Olhando isso que a gente está olhando aqui, tá? Desculpa. Pensando nessa análise que a gente fez agora, o que vocês acham que seria uma faixa de valores interessantes para ZO? O que acontece se o nosso ZO é muito grande? Se o ZO, se a impedância de saída dos nossos amplificadores é muito grande, muita tensão fica em cima do ZO. Da tensão que tu aplicou aqui, ó, muita tensão vai ficar aqui em cima e menos vai ir para o RL. Então, o ideal para um amplificador é que tu tenha impedâncias de saída muito baixas. Tu quer que essas impedâncias de saída sejam muito baixas. Então, se tu quer um amplificador para alimentar carga, dentre as estruturas que a gente viu, tu vai escolher aquele amplificador que tem um ZO menor. Aquele ZO que consegue aquele amplificador que consegue te oferecer ZOs muito pequenos. Porque se esse ZO aqui é muito pequeno, idealmente zero, aquela tensão dada pelo ganho de tensão sem carga é a mesma tensão que tu vai aplicar na saída. Quanto menor o ZO, mais próximo do ideal vai ser a tensão de saída. Mais próximo do ganho máximo vai ser a nossa saída. Quanto menor o ZO, maior a tensão de saída. Então, a gente espera sempre que os nossos amplificadores tenham impedância de saída muito baixa. Por quê? Para maximizar o ganho da estrutura. Para a minha tensão de saída ser, de fato, aquela tensão que ele está gerando internamente. Tá? Então, tu sempre quer impedâncias de saída muito baixas para amplificadores. Porque, matematicamente, dá para olhar por essa equação. Porque se a gente quer impedâncias de saída muito baixa, esse ZO aqui tende a zero, então não importa o valor da carga, o meu ganho vai ser muito próximo do ganho máximo. Porque se a carga aqui vai ficar RL por RL, né? Se o ZO é muito pequeno, essa fração vira 1, então o meu ganho vira o ganho sem carga, que é o ganho máximo da minha estrutura. Então a gente tem essa implicância no valor do RL. Então, por causa disso que a gente espera e a gente quer que amplificadores tenham impedância de saída muito baixa. Se é aquele estágio que vai amplificar, né, que vai alimentar, melhor dizendo, a tua carga, tu quer que a impedância de saída desse cara seja uma impedância de saída muito baixa. Certo? Mais ou menos. Bom. Então, isso aqui é a influência só da carga no ganho do nosso amplificador, tá? A gente viu a influência da impedância de saída de quem gerava o sinal, que vinha aqui, que era o RS, e agora a gente viu isolado só a influência do RL, que o RL também diminui o ganho. Quanto menor o valor do RL, menor o ganho, tá? Então, para minimizar esse efeito, para minimizar o efeito do RL, que é diminuir o ganho, a gente visa amplificadores com impedância de saída muito baixa. Tá? Beleza. Isso foi o comportamento dos dois isolados. Tá? Por isso que a gente chamava de AVL, que é aquele que sofre influência só do RL, e o AVS, que sofre influência só do RS. E como que faz se eu quero assumir essas duas influências? Se eu quero assumir, bom, eu vou dizer que existe um RS e ainda eu vou pendurar uma carga no meu amplificador. Como é que fica a tensão de saída desse meu circuito? Como é que fica o ganho do meu circuito? E aí o ganho é basicamente a junção das duas equações, tá? Então o ganho que sofre a influência do RL e do RS, aí sim, agora a gente chegou no AV.
Esse é o nosso ganho. O ganho AV, o ganho mais genérico do nosso amplificador. O AV, ele vai ser o quê? Vai ser o AV NL, que a gente vinha calculando, que é o ganho máximo da estrutura, reduzido pela influência do RS. Qual que é a influência do RS? É um divisor de tensão. Então, reduzido pela influência do RS é ZI dividido por ZI mais RS. Lembra que a influência dele, a gente quer saber o VI, que é a tensão no ZI. Então, o ZI que está em cima. A gente quer saber o VI, é a tensão que está no ZI. Então, o ZI que está em cima. Então, isso aqui é a influência do RS e a influência do RL. A gente quer saber a tensão no RL. Então, o RL que fica em cima. RL e divide por RL mais ZO. Então, a influência dos dois, se tu tem um circuito onde esses dois parâmetros sejam pertinentes, que tanto o RS tu sabe, né? Lembrando que o RS é a impedância de saída de quem vai gerar o sinal, e tu quer assumir também a influência da tua carga, a gente calcula o ganho através dessa expressão, tá? É o ganho máximo que tu já aprendeu a calcular na tua estrutura, independente do amplificador, tu já sabe calcular, que sofre a influência do RS, então o RS é o parâmetro que tu tem, que é o equipamento que está gerando o sinal de entrada. O ZI tu sabe calcular, independente do amplificador. Tudo isso que multiplica a impedância da carga, que multiplica a influência da carga. E a influência da carga é a própria impedância da carga, que depende de quem tu vai alimentar, tu vai olhar quanto que é a impedância dela. E a impedância de saída do teu amplificador, que tu já aprendeu a calcular também, independente do amplificador que a gente está usando. Tá? Então, de forma geral, isso aqui que é o nosso ganho de um amplificador, tá? O que acontece quando tu assume a influência dessas duas impedâncias? Acontece uma redução de ganho, saindo do ganho máximo. Por que reduz sobre a influência do RS? Porque a tensão que vai entrar no amplificador é menor do que aquela que tu está gerando de fato. Por que diminui com a influência do RL? Porque quando tu pendura uma carga, tu vai perder tensão na impedância de saída do teu amplificador. Tá? Como assim perde tensão aqui? Vai circular corrente, então vai ter queda de tensão, logo a tensão que está na saída é diferente da tensão gerada internamente. Tá certo? Só um minutinho, gurizada. Vamos pensando aí. Gurizadinha, só deixa eu botar aqui. Vão calculando esse cara aqui, tá? Eu quero, quando eu voltar, saber o ganho de tensão e a impedância de entrada e a impedância de saída, e eu já volto, tá? Só um minutinho.
Não é que nem na sala de aula, quando o professor sai, vira uma algazarra. Ninguém atirou a borrachinha no colega. Tá gravando, né? Não pode. É verdade. Jogar borracha no ventilador. Sessão desse tempo. Agora nem ventilador mais tem nas salas de aula. E aí, calcularem? Por enquanto eu calculei o ganho de tensão só. Vou botar aqui. Vamos aí. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, aqui a gente vai querer saber o ganho de tensão sem carga, porque a gente quer calcular na real, né? O que a gente quer calcular, deixa eu botar aqui, a gente quer saber o ganho de tensão AV. É isso que a gente quer saber. Assumindo que agora tu tem uma carga aqui, ó, foi dado um valorzinho de carga, ó, RL. Então aqui, eu podia ter posto esse resistor aqui, né? Fiquei com preguiça de desenhar RL, tá? Agora tu tem uma carga RL. A gente quer saber esse valor de tensão. A gente sabe o quê? Que esse ganho de tensão é o AVNL, que a gente sabe calcular, que multiplica a influência do RS, que é ZI sobre ZI mais RS, que multiplica a impedância da carga, a influência da carga, tá? RL mais ZO. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do ganho de tensão sem carga. Primeira coisa, ganho de tensão sem carga. Precisamos dele. Precisamos do ZI. Então, a gente tem que calcular o ZI. E precisamos do ZO. Então, temos que calcular o ZO. Belezinha. Deixa eu botar aqui, trocar de cor. Então, tá feito. O ganho de tensão deu quanto? Menos 362,58. Menos 352. 62,58. Foi o que eu falei, 62. 58. Tá, 362,58. Beleza. O ZI é o paralelo da galera, né? R1, paralelo com R2, paralelo com beta Rzinho E. Nas minhas contas, deixa eu olhar aqui. 1,4K, confere isso. 1,4K ohms. And o ZO é o paralelo do RC com o Rzinho O. Tá? Então, é só o paralelo direto do 100K com o 6800, que deu 6.300. Tá. Esses foram os valores que eu achei. Tá? Confere depois para ver se está tudo certinho. Beleza, agora eu tenho o valor do ganho de tensão sem carga do meu amplificador, os parâmetros do circuito, né, que é o ZI e o ZO, o RL foi dado para ti, que eu quero assumir numa carga de 1 kΩ, e não foi dado um RS, então quer dizer que está desconsiderando a impedância de saída de quem vai gerar o sinal. Então aqui, ó, tem uma impedânciazinha de saída que está ignorando a impedância desse RS aqui. Está dizendo, não é importante, não quero saber com o RS. Então, eu vou substituir os valores ali, né? Que é menos 362,58. Então, o ZI a gente sabe que é 1,4K dividido por 1,4K mais o RS, que é 0, que multiplica RL, que é 1K, dividido por 1K, mais o ZO, que é 6,3K. Chablau. Então, daqui eu vou tirar que o meu ganho de tensão do circuito vai ser quanto? Valendo! Vocês olhavam o programa do Google? Quando eu era pequenininho, tava passando na TV lá, mas eu não lembro muito bem. Eu lembro das brincadeiras que eles faziam. Eu olhava mais o Pânico imitando eles. Também. Eu perguntei, eu acho que foi na turma de dispositivos 3. Foi. A gente falou do passa ou repassa. É do tempo de vocês isso aí?
Mas dá até hoje o passo repasse. Ainda dá, né? Mas na minha época dava de tarde. Eu acho que ele era concorrente da sessão da tarde da Globo. Ele dava no SBT, né? Era no horário da sessão da tarde, se eu não me engano. E era com escolas de ensino médio, eu acho, ou ensino fundamental, sei lá. Então iam duas escolas lá e daí tinha os representantes. Ah, tá, agora dá. Esse aí eu lembro. Mas eu olhava de noite, eu já não sei se é do mesmo. Quem sabe não era da mesma época, E né? eles iam lá e aí cada um era uma cor, né? Isso. E daí depois teve um. Só que antes ainda era o time dos meninos contra o time das meninas, se eu não me engano. Depois virou uma escola contra a outra. Enfim, e hoje são famosos, né, que estão indo lá. É, sim. É que agora é na SBT, antes, se eu não me engano, era na Rede TV que passava. Não, sempre foi no SBT. Sempre foi o Portiolli. Mas é o que eu peguei, esse passa-repassa aí, eu nem lembro se é passa ou repassa o nome, mas Não, era é a mesma pegada, assim, as mesma. escolas e tal. Professor, ali o RS é zero? Não tá dando pra ver muito bem. Sim, porque eu não coloquei aqui no problema, né? Sim. Então a gente está ignorando ele. Aqui é zero. Então tinha o passo ou repasso. Vou fazer um passo ou repasso com vocês. Vou ver se eu acho uma plataforma digital aí pra gente Nós não brincar. vamos ganhar a viagem daí. Não vai ganhar viagem, só vai ganhar torta na cara. E aí, quanto que ficou o nosso ganho agora? Deixa eu ver se eu acho que eu calculei isso já também aqui. Então, eu tinha usado que era 363. Ok. E tá aqui. Eu achei menos 49,3. Então, te liga aqui, ó. O Eu que achei que... 49,66. Que eu botei 50, 362,58 Ah, metros. não. Tá. Então, tu errou. Então, seguinte, ó, te liga o que que significa isso aqui, ó. O ganho o ganho máximo que o nosso amplificador, que esse circuito aqui com esses parâmetros consegue nos fornecer é um ganho de 362, tá? Esse é o ganho máximo que ele consegue fornecer. Só que quando tu pendura uma carga ou quando tu fornece essa tensão de saída para alguma coisa, que de fato tu vai fazer isso. Tu vai alimentar alguém com essa tensão de saída, certo? Com essa tensão amplificada. Quando tu pendura a carga, esse ganho vai reduzir. E se a nossa carga for de 1 kΩ, o que já é um valor meio elevado, certo? Dependendo da aplicação, é um valor elevado de resistência, olha o quanto que caiu o nosso ganho, certo? Nosso ganho decai muito em função do valor dessa resistência. Então, a tensão de saída, por exemplo, agora a gente aplica 1 mili na entrada, a gente espera medir na entrada em torno de 49 mili, e não os 360 que a gente vinha medindo. Tá? E como que a gente muda isso? A gente muda mudando nossa impedância de saída do circuito. Tu escolhe amplificadores com impedância de saída diferente, ou recalcula o ponto quiescente de tal forma que tu vai usar um resistor de coletor menor, porque daí tu usando um resistor de coletor menor, tu vai ter um ZO menor, tá? Porque a equação do ZO depende do RC. Então, dessa forma, tu mitiga esses problemas, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês numa simulação aqui, só para dizer que está certo esses cálculos, tá? Aqui, ó, nossa simulação. Então tá aqui, ó, é aquele circuito amplificador ali, beleza? Alimentação em 22. Nossa tensão de entrada padrão aqui de 1 mili de pico, né? Porque daí fica mais fácil de identificar o ganho. E 20K, nossa frequência padrão aqui. E a carga aqui de 1 kΩ, tá? Agora, você lembra que antes a gente vinha usando uma carga extremamente grande. A gente usava um valor grande, na ordem dos mega-ohms, para emular que não tinha nada ligado aqui, porque um resistor muito grande é um circuito aberto. Então, para o simulador rodar a nossa simulação, a gente botava um resistor muito grande aqui, para emular que estava carga aberta. Só que agora a gente está assumindo, não, vai ser um K, tá? Que foi o dado do problema de vocês. Deixa eu rodar isso aqui. Window, aqui. Então, tensão de saída.
Chablon. Tá aí, ó. Tensão de saída aqui, V no nó de saída. Vou arrastar o cursor lá para o pico, mais ou menos. Tá? Tá aqui, ó. A tensão de saída está dando em torno de 42,6. Tá, um valor aceitável para o nosso circuito aqui, assumindo as nossas aproximações, tá bom? A gente calculou 49, né? 49,3, mais ou menos. Então tá aí, ó, 42,6, beleza? Então observe que ele decaiu bastante. Se eu vier aqui mudar esse resistor, ó, botar de novo lá na casa dos mega ohms, 100 mega, por exemplo, então quer dizer que agora eu tirei aquele resistor, né? Esse 100 mega aí está simulando que eu deixei em circuito aberto. Se eu fizer isso, eu espero enxergar aqui a minha tensão de saída na casa dos ganhos sem tensão, que é os 360 e poucos ali, ó. Então eu espero enxergar uma tensão de saída mais ou menos nessa faixa. Então eu vou rodar agora dessa forma, tá ali, ó, lá perto dos 350, ó. Tá mais ou menos próximo ali, não tá bem igual, mas tá próximo, tá bom? Então, essa aqui é a principal influência. A hora que tu botar a carga, que para nós aqui foi 1K, né, vai acontecer isso. Cai na faixa dos 40 e poucos ali. Beleza? Tá, isso foi uma aplicação direta, tá bom? Assim, ó, as equações que a gente vê, a aula de hoje basicamente são essas três equações, tá? O ganho com carga, só com a influência da carga, o ganho de tensão sobre a influência dos dois e o ganho de tensão só sobre a influência do RS, tá? Em cima disso, eu vou propor uns exercícios aqui, tá? Esses probleminhas aqui, são 3 problemas, eu acho, basicamente para calcular o ganho sobre essas influências, tá? E esse último aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou cobrar que vocês me entreguem esses exercícios, mas eu vou dedicar a nossa próxima aula para nós fazer eles, tá bom? Pode ser para tirar umas duvidazinhas também Também, pode ser. da lista, né? Da Também. lista não, do programa, né? Porque a lista em si é bem tranquila. Isso. Daí a próxima aula, amanhã, a gente dedica para vocês resolverem isso aqui e irem tirando dúvidas, tá? E daí eu tinha posto aqui que ia ser análise em frequência, e a análise em frequência fica, na real, para a semana que vem, tá? O assunto é simples, mas é interessante a gente discutir sobre o que está acontecendo aqui, né, do que só resolver matematicamente. Tá bom? Certinho? Estamos conversado? Estamos. É isso. Muito obrigado. Abraço. Aula, abraço. Tá, Até professor. mais. Valeu. Até amanhã. Tutoria. Valeu, professor. Até mais.